Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 40º dia, lendo o Novo Testamento em 40 dias. Hoje é o último dia, infelizmente. E também felizmente, também, porque finalmente eu vou conseguir terminar o Novo Testamento num tempo recorde, né, que nunca imaginei ler, né. E antes da gente começar, da gente ler, a gente vai ler Apocalipse, capítulo 16 até o último capítulo. E também gostaria de vos pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. Se vocês quiserem saber como é que foi, né, esse trajeto, essa trajetória, eu vou fazer um vídeo amanhã. Vou postar um vídeo amanhã. Amanhã terá um vídeo no qual eu vou falar mais sobre como é que foi esse processo, esse desafio. E também vou dizer algumas coisas que eu aprendi sobre, né, sobre isso tudo que eu li em 40 dias. Então, bora começar. Capítulo 16. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo: aos sete anjos vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta, que devoraram a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como o de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. Terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu é que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó do Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quarto flagelo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Sexto flagelo. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Águas do rio secaram para que se preparassem o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do anjo inteiro a fim de ajustá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis num lugar, e que em hebraico se chama Amargedon. O sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre as pessoas
sobre as pessoas uma grande chuva de granizo com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Capítulo 17. A grande prostituta e a besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou explicar o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tomará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chefes que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, línguas e nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Capítulo 18. O anúncio da queda da Babilônia. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho, do furor e da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela,
povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou, retribuiu-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e o cálice em que ela misturou bebidas, misturem o dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, para que ela pense assim: estou sentada como rainha, não sou viúva. Nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimado no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os lamentos dos admiradores da Babilônia. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela. Quando virem a fumaça do seu incenso, conservando-se de longe com medo do seu tormento, dizem: ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e planteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria de ouro, de prata e de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda a espécie de madeira odorífera. Todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e carruagens, de escravos e até almas humanas, dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficaram de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo e púrpura de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérola, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compra a grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastado. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou no mar, dizendo: assim como com ímpeto será lançada a Babilônia, e a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artifício nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedras de moinho. Também nunca mais brilhará em você a voz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra. Porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Capítulo 19. Depois dessas coisas ouvi no céu o que parecia ser a voz
forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os meus juízes, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E todo o trono saiu uma vez, e do trono saiu uma voz, que dizia: Louvem o nosso Senhor, o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, não me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você. São você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, do seu manto, e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e carne de cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Eram errados e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 dias foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20. Os 1000 anos. A primeira ressurreição. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente,
que é o diabo Satanás, se prendeu por 1000 anos, abismo, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs-seu sobre ele, para que não mais enganasse as nações e até se completarem os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que contemplassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo, e não reinarão com ele os 1000 anos. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de matar as meninas para a batalha. O número dessas é com a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos céus, o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de enxofre, onde se encontraram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre, juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra é o céu, fugiram da sua presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, e conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. O novo céu e a nova terra. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus, com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava pensando no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim.
Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, os covardes aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, que tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos 12 portões. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais, e mediu a cabeça com uma vara, e tinha 12.000 estádios, e as estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônia, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo bérilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é um ouro puro, como um vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação, e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Complementarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite. Não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. A certeza de cumprimento da profecia deste livro. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor,
o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Conselhos e promessas finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adorei a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer a injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que sem demora aí comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, e os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas. E vocês, nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A bênção, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, com todos vocês. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Eu não tenho palavras para descrever, tipo, esse final. Muito obrigado por terem assistido essa série. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido gratificante para vocês. Foi muito gratificante para mim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e fiquem atentos que também amanhã eu vou postar o vídeo de como foi fazer esse desafio pra mim, tá? E aquilo que eu aprendi e aquilo que eu aprendi retive de conhecimento com essa leitura. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e é isso. Tchau!